Salmo 91, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós vemos aqui um salmo cujo título, que a gente chama de epígrafe, o título do salmo. Ele diz que esse salmo ele expressa segurança daquele que se refugia em Deus, ou seja, alguém que passa por lutas, por dificuldades, por problemas, por situações contrárias, adversas, por oposição, mas ele se refugia em Deus, então ele se sente seguro. Porque, amado, qualquer homem nesta terra, ou melhor, todos nós passamos por problemas, dificuldades, adversidades, perseguições, levantes, calúnias, críticas. Algumas vezes querem até nos destruir, querem até acabar conosco ou com a obra que realizamos, seja ela uma obra familiar, uma obra empreendedora, uma obra espiritual na seara do Senhor. Mas o certo é que há inimigos que se opõem, se levantam contra nós, que querem nos destruir. E muitas vezes, irmão, isso nos causa angústia. Muitas vezes isso nos deixa um pouco deprimidos, opressivos, angustiados, atribulados, na linguagem popular dos crentes. Está atribulado, irmão, está atribulado. E isso às vezes tira a paz da pessoa, tira a tranquilidade, tira o sono, tira o apetite. Mas, amados, nós precisamos aprender algo muito importante com essa palavra nesse dia, porque nós sempre vamos estar passando por essas situações adversas, sempre iremos passar por essas situações contrárias. Passávamos quando éramos do mundo, antes de nos converter, passamos agora que estamos convertidos, só que agora, claro, a perseguição vem, a oposição de fato do inimigo, dos seus servos, dos seus ministros, enfim. E passaremos. E se nós não aprendermos a como nos portar nessas situações, nesses momentos, nós vamos viver sempre uma vida deprimida, depressiva, aquela coisa sem força, sem ânimo de lutar, sempre achando que nós perdemos a batalha, que não vai ter jeito, nós não vamos ganhar a batalha, que nós não vamos ter a vitória, que nós não vamos conseguir atravessar, não vamos conseguir chegar do outro lado, por assim dizer. Então, se a gente não aprender como se portar diante da situação, a gente vai viver dessa maneira, sem esperança. Mas no Salmo 91, o salmista, homem experiente com Deus, homem que aprendeu a confiar em Deus pelas experiências que teve, e no que ele se refugiou no Senhor, ele foi tendo experiência de fato que Deus, ele acolhe, ele abriga, ele protege, ele guarda aqueles que se refugiam nele. Aí então ele foi e compôs esse salmo, dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha o que ele está falando, irmão. Ele diz que o homem que se esconde, se esconder quer dizer buscar refúgio, se ocultar de algo, se esconder de algo, de um perigo, de uma força contrária. Por exemplo, se tem alguém, Deus o livre, está querendo lhe matar, e corre atrás de você com a arma, você vai correr na frente, você vai procurar um lugar, o quê? Um buraco, uma brecha, uma loca, uma fenda, um lugar onde você possa entrar e se esconder, enquanto aquele perigo passa. E quando aquele perigo passar, você vai se alegar: poxa vida, ainda bem que tinha esse esconderijo aqui, e eu consegui aqui, e ele não me viu. Então o salmista, irmão, está colocando Deus como entre aspas, como um lugar de abrigo, como um lugar de proteção, de esconderijo, para quem está passando uma dificuldade, uma luta, um problema, uma adversidade, ocorrendo um perigo. Nesse salmo, o contexto fala disso. Não que nós vamos buscar Deus apenas quando estiver em perigo, não que a gente vai buscar Deus apenas quando a gente vai passando por dificuldades, por tribulação, óbvio, claro que não. Nós vamos buscar Deus sempre, constantemente.
Mas nós temos que aprender, nós que já servimos a Deus, nós que já amamos a Deus, nós que já conhecemos a Deus, que já devotamos a nossa fé em Deus, temos que aprender, amado, que esse Deus também é para nós um esconderijo. Alguém aqui já se escondeu de alguma coisa? Mas nem se foi da brincadeira do esconde, né? Quando era menino. Mas não é lógico, né? Se você está passando por um perigo, um problema, você busca alguma coisa para se esconder. Por exemplo, eu vi um vídeo que colocaram para mim, vocês talvez viram esse vídeo também, rodou das redes sociais, um vídeo com várias situações de perigo, e um rapaz, ele estava, parece numa parada de ônibus, eu não me lembro bem, e eu não me lembro bem direito, mas vi um carro desgovernado, e ele conseguiu rapidamente pular para trás da mureta, e o carro passou assim, raspando nele. O outro carro vinha desgovernado, lá vem, e ele ficou aqui, o carro bateu num poste aqui que estava na frente dele, tirou do lado. Então, o que é isso? Um esconderijo. Aquele rapaz escondeu atrás da mureta para não morrer, para não passar por aquela situação, não ser ferido, agredido. Aquele outro escondeu-se atrás do poste, e o poste se viu de esconderijo, de refúgio, de abrigo. Então o salmista está dizendo, amado, que Deus ele é isso para nós também, amém, pessoal? Esconder em Deus. Agora, Deus não é um objeto palpável, Deus não é um objeto concreto, Deus ele é um ser espiritual. Pastor, então como é que, por exemplo, que eu vou me esconder de uma bala atrás de Deus? Meu amado, Deus é um ser espiritual, mas pode ter certeza que a força dele é muito maior, incomparável, do que a firmeza de um concreto, do que a firmeza de uma mureta, de um porte, seja lá o que for, né? Deus, esse Deus, ele é como? Eu não estou entendendo bem, mas no final a irmã me diz, ele sofreu um assalto, né? E Deus deu livramento a ele. Aí deram um tiro nele, ele levantou a mochila e ficou na rede. Olha aí, viu? Então, quer dizer, ele usou a mochila como um esconderijo. O cara deu um tiro, levantou a mochila, o tiro foi, ao invés de pegar nela, pegou na mochila e amorteceu no que estava dentro, né? Então, amado, Deus, ele se coloca dessa forma para nós. Só que ele diz aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, quando alguém está passando por uma situação de perigo, quando ele encontra o esconderijo, irmão, ele sente um descanso, um alívio, ali por um momento. Poxa vida, está vindo uma tempestade, o cara ali se esconde em algum lugar, a tempestade passa. Enquanto a tempestade está passando, e ele está naquele esconderijo, ele sente ali um alívio, porque está guardado. Quando alguém está em perigo, encontra um esconderijo, ele sente-se aliviado, porque ele sente-se guardado. Ele diz aqui, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, se nós depositarmos nossa confiança em Deus, e de fato nos refugiar em Deus, nos esconder em Deus, nós sentiremos descanso na nossa alma, no meio das adversidades. Amém, pessoal? Aí eu me lembro do que Jesus disse no Evangelho de João, é exatamente isso. Ele diz, a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo dá. Que Jesus prometeu a nós uma paz no meio da tribulação, uma paz no meio da adversidade, uma paz no meio dos problemas, uma paz no meio das lutas, no meio dos conflitos, no meio das perseguições, uma paz. Mesmo a gente está passando por luta, por dificuldade, por adversidade, por tempestades, mas a gente sente uma paz. E essa paz, ela é procedente de quê? Ela é oriunda de onde? Do esconderijo que se chama Deus, do abrigo que se chama o Senhor. E interessante que ele chamou também esse esconderijo de Deus de sombra. Por que ele compara dessa maneira?
Porque se você vai caminhando num sol desse escaldante, quente, no meio de um deserto, e de repente você encontra uma mangueira, uma árvore, o pé de manga, né? A mangueira enorme, bem grande, e aquela sombra gigantesca, e está lá o mundo inteiro pegando fogo no meio do sol, e você vai para baixo daquela mangueira, imediatamente você sente o quê? Alívio, descanso, repouso, refrigério. É isso que Deus é para nós, amados. É isso que Deus também é para nós. Deus é tudo, inclusive isso. Nós não podemos de modo, irmão, cair em equívoco, porque nós pregamos contra a teologia sensacionalista. Deus vai tirar isso, Deus vai tirar aquilo. Nós pregamos contra isso. Isso é heresia, triunfalismo. Mas nós temos que entender uma coisa, que nós temos que compreender, não no quesito sensacionalismo ou triunfalismo, mas que Deus, Ele é para nós um abrigo, um refúgio, um esconderijo, e que nós temos que confiar nele. Você certamente, se você estivesse passando por um perigo, e você visse 3 opções de esconderijo, você ia raciocinar rapidamente qual era a mais segura, não é verdade? Então, eu pergunto nesse dia a vocês, irmãos, nas tribulações que vocês têm passado, nas adversidades, lutas, conflitos diários, às vezes familiar, às vezes conjugal, às vezes saúde, finança, às vezes oposição mesmo na área espiritual, por questão da sua fé, enfim, aonde você tem se refugiado? Porque eu lhe digo, meu irmão, que a maioria de nós tem se refugiado no dinheiro, nas coisas materiais, tem buscado o abrigo, o esconderijo. Tem pessoas, irmão, que se escondem por trás daquilo que possui, daquilo que tem, do poder aquisitivo. Eles acham que são intocáveis. Outros que, por exemplo, são chefões grandiosos, né? de líderes de facções criminosas, se escondem por trás das armas, se escondem por trás do poder bélico, por trás dos capangas ou capatazes do grupo que lhe rodeia e lhe protege. Outros que assumem hoje um status elevado na sociedade, seja no âmbito político, seja ele um deputado estadual, federal, senador, um prefeito, governador, um vereador, seja no âmbito, em qualquer âmbito que seja, em qualquer setor que seja, que a pessoa atingiu um determinado status, seja nas forças armadas, seja na força militar, seja em alguma área social, atingiu um poder, uma certa posição, um certo status, ali ele já se sente o quê? Intocável. Eles acham que está esconderijo, já está guardado. Por exemplo, existe aí uma lei que dá um certo apoio, um apoio muito grande aos políticos, que é aquela lei que não permite eles serem julgados, presbítero Clésio, julgados por um tribunal comum, né? Não sei se vocês vão lembrar o nome. Eles têm uma proteção, tem um nomezinho aí, ninguém lembra, né? É isso aí mesmo, tem que ser o que? Privilegiado. Exatamente, o privilégio judicial é alguma coisa privilegiado, fórum privilegiado, pronto. Fórum privilegiado, né? E a cadeia deles também é diferente, né? É tudo luxuoso lá. Então, eles roubam, desviam verba, desviam dinheiro. Por quê? Porque eles se sentem protegidos, escondidos, abrigados, né? Escondidos atrás dessas leis que apoiam eles. Não, eu tenho um foro privilegiado. Aí o cara pode seduzir a mulher que quiser, o cara pode desviar o tanto de dinheiro que quiser. Não, que ele não vai ser julgado pela justiça comum, vai ser julgado apenas pelo Supremo Tribunal. Aí lá acaba tendo lá, né, aquelas vista grossa, tal, e deixa passar em branco muitas vezes. Bota o nome na mídia, aquela coisa toda, faz aquela conversa todinha, mas depois procura quem está preso, nem ninguém. Então era só mesmo mais um teatrozinho para enganar a população, e não passa disso. Dinheiro não voltou para o próprio público, os corruptos não foram presos, foi só enxame para dizer que o Supremo ou o Poder Judicial do Brasil está em alta, mas na verdade não tem nada em alta no Brasil. Mas eles se escondem nisso, irmãos.
Mas eu quero dizer que todos esses esconderijos, seja o dinheiro, seja um medicamento que você está tomando, seja o poder aquisitivo que você tem, o nome, a família que você tem, amigos importantes, seja uma posição social elevada, eu quero lhe dizer que todos esses abrigos, todos esses esconderijos, meu irmão, eles são faltosos, eles são fracos, eles são frágeis. Por quê? Porque a pessoa pode ter toda a riqueza do mundo, mas pode vir uma doença para ele, que ele não pode sair no melhor carro, não pode comer a melhor comida, e nem sequer pode usar a melhor roupa, vai ficar deitado, tomando medicamento lá, deitado na cama, anos e anos até morrer. Todos esses esconderijos que os homens procuram é falho, são fracos, são frágeis. Ele não esconde o homem de absolutamente nada. Os políticos podem ter um foro privilegiado, pode ter essas leis que apoiam eles, que eles fazem o que querem, nunca dá em nada, mas eles podem andar na beira-mar, como já aconteceu aqui, estou dando sempre exemplos reais. Pode andar na beira-mar, meu irmão, ir lá um ladrão e tomar o que ele tem, e pode lá alguém encostar uma arma e dar um tiro na cabeça dele, matar, como isso já aconteceu várias vezes. Eu tenho notícia disso, de políticos que foram assassinados. Ele pode pegar um voo, pode pegar um avião, meu irmão, e lá pode ser o maior empresário, o maior rico, ele pode ser assaltado no meio da rua, o avião dele pode cair, o carro dele pode virar, como vários, já virou, já bateu e acabaram morrendo. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, o único esconderijo que realmente nos guarda, nos protege, que não falha, é Deus, irmão, é Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quantas pessoas estão buscando esconderijo nas coisas do mundo, mas não tem isso aqui, ó. Eles sentem-se seguros no esconderijo que eles encontraram no mundo, mas eles não têm descanso, porque descanso só a sombra do Onipotente. Amém, igreja? Ou seja, a pessoa tem todo o dinheiro do mundo, mas não tem paz. Ela anda na rua, ela tem status, ela tem aparência, todo mundo olha para ela, as fotos, holofotes, os paparazzi, os jornais, a mídia, dinheiro, poder, a posição, a aclamação da sociedade, mas lá dentro do coração dela, ela não tem paz. Ela não tem descanso. Ele diz, não, porque o descanso somente é a sombra do Onipotente. Mesmo que muitos desses cantores aí se converteram mesmo, aliás, não se converteram, vieram só para o meio evangélico, né? Depois voltaram de novo. Mas você lembra quando eles chegaram, o que é que eles diziam? Eles voltaram para o mundo de novo, algum desses que eu estou falando. Mas quando eles chegaram no meio evangélico, eu aceito Jesus. Aí ela vai dar o testemunho já começa dando testemunho, gravando CD, poder ganhar dinheiro. Aí os crentes estão lá, tudo bobinho, correndo atrás. Opa, agora falou no nome de Deus. Agora vamos comprar o CD dele. Comprar o CD dele, porque nunca se libertou, né? Era doido para usar lá do mundo, mas ficava. Mas aí o que acontece? Aí o cantor sobe lá no palco, rapaz, eu ia cantar naquelas festas e tudo, mas eu senti um vazio dentro de mim. Não é isso que eles falam? É isso que eles falam. Procura o testemunho desses cantores aí, que vieram para a igreja e deram esse testemunho, rapaz, eu ia cantar e tal, estava lá, mas era uma depressão, uma angústia, um vazio dentro de mim. Tem uns que contam, quando estava no camarim, não tinha nem vontade de subir para o palco, tinha que ser convencido pelos seus assessores, rapaz, tem que subir lá, tem que subir, não vou, tem que subir, a plateia está lá, um monte de gente, todo mundo pagou, você tem que ir, não vou, e chorava, e tomava remédio, daqui a pouco convencia até que ele ia. Mas então essas pessoas, ou seja, tem tudo que às vezes a gente acha que é tudo de bom, tem dinheiro, tem riqueza, tem fama, tem tudo, mas na verdade não tem nada. A paz, que não tem dinheiro que pague por ela, meus amados, essa nós só encontramos quando nos refugiamos no esconderijo do Altíssimo. Só de fato nos sentimos seguros quando nos refugiamos no esconderijo chamado Deus Onipotente. Se esconda em Deus, aprenda a se esconder em Deus.
Pastor, estou atribulado, estou angustiado, pastor, depressivo, estou deprimido, pastor, corra para Deus. Você já correu para psicólogo, psiquiatra, médico, doutor, conversou com o pastor, já conversou com os irmãos, já contou para todo mundo o teu problema, e nada, não se alivia, a angústia, a tristeza, o vazio, a falta de paz continua. Mas se esconde em Deus, corre em Deus, dobra o joelho, vai lá: Senhor, eu não vou mais procurar ninguém, Tu é o meu refúgio, Tu é o meu esconderijo, o meu abrigo, e aqui Tu é o meu socorro. Irmão, você vai sentir a paz dele na sua vida. Você vai sentir, irmão, você vai descansar nele. Às vezes eu ficava conversando com a minha esposa, e a gente passando por tribulações grandes, terríveis, e irmão, eu olhava para tudo aquilo e eu não conseguia nem me atribular. A única coisa que eu sentia era uma paz dentro do meu coração. Eu vi o mundo desmoronando todo em nossa volta, e eu olhava e sentia aquela paz. E eu podia dizer: rapaz, de onde é que vinha uma paz dessa no meio de uma tempestade dessa? Mas é claro que eu sabia de onde vinha. Mas rapaz, eu estou tendo uma paz que ninguém aqui está entendendo. Aqui eu saio pouco aqui pelas redondezas, mas quando eu morava lá no outro bairro, tinha uma praça lá, coladinho lá na minha, descia a praça, só atravessar a rua assim, 5 metros assim da minha casa. E muitas vezes eu descia ali, via aquele povo agitado para um lado para o outro, meu irmão. Às vezes eu digo: rapaz, se algum irmão passar aqui vai pensar que eu virei e foi um mendigo. Algumas vezes eu buscava um cantinho ali num cantinho ali, me deitava em cima daqueles bancos ali, meu irmão, ficava olhando para o céu, e olhava para as pessoas, o pessoal agitado de um lado para o outro, olhando para o céu ali, com uma paz tão grande dentro de mim. Eu digo: rapaz, ninguém faz ideia o que é que eu estou tendo aqui agora, com quem que eu estou ligado, a paz que eu estou sentindo, que eu estou tendo. Então, meu irmão, nós temos que nos refugiar em Deus. E isso está faltando em nós, irmão. Nos refugiar em Deus. Se refugie em Deus. Ou seja, para de se preocupar. Para de se preocupar. Esses dias eu estava tão atribulado. Meu Deus, eu não aguento mais esse WhatsApp não. Pensa num negócio útil e bom, meu irmão. Eu resolvo tanta coisa com ele, mas esses dias eu me senti tão pressionado, que eu digo: não, eu vou desligar isso. Desativei. Eu não sei nem quando é que eu vou ligar, não. Eu desativei. Quero paz em Deus. Todo mundo quer que eu resolva coisa que eu não posso resolver. Todo mundo quer que eu faça coisa que eu não posso fazer. Eu sou só um homem. Eu vou me refugiar em Deus, eu me esconder em Deus, eu me abrigar em Deus. Então, meu irmão, se esconde em Deus. Desliga, desconecta das coisas que estão te prejudicando, que estão te atribulando, que estão te perturbando, que estão te oprimindo, que estão te trazendo sobrecarga. Se refugia no Senhor. Para de se preocupar com coisa que você não pode resolver. Para de se preocupar com coisa que você não pode, problema que você não pode sanar. Para de tentar conseguir, obter ou conquistar o que provavelmente Deus não quer para você. Simplesmente, irmão, para de lutar, de correr atrás desesperadamente pelas coisas que você está correndo. Faz uma oração: Senhor, eu já corri tanto, eu estou tão ansioso, mas eu não vou mais correr não. Eu coloco aqui agora nas tuas mãos, e aguardarei, e esperarei. Se for a tua vontade, vai. Se não for, não vai. Mas coloca a paz da minha vida. Nós precisamos disso, irmãos. O homem precisa de dinheiro? Precisa, mas o homem pensa que precisa só de dinheiro. E quando o homem pensa que precisa só de dinheiro, ele devota a vida dele ao correr atrás do dinheiro. Mas nós não precisamos só de dinheiro. Aliás, nós precisamos, tudo que nós precisamos é de Deus. Se nós aprendermos a nos refugiar, nos esconder em Deus, o Altíssimo, nós teremos a paz, nós descansaremos. Então,
Você tem que aprender isso. Ler a palavra, não só ler a palavra, mas buscar conhecer, dedicar a vida de oração, dedicar-se a estar presente nos cultos, sabe, a vida devocional. A vida devocional, culto, oração, leitura bíblica, evangelismo, trabalho da obra, a vida devocional, dedicar-se. E conhecer a doutrina, conhecer a palavra e praticar. Então, amados, quando o homem habita no esconderijo do Altíssimo, correu para Deus para se esconder. Mas interessante que ele fala, não é só um esconderijo de passagem, né? Muito interessante isso aqui. Vê que a gente está tentando sair do verso primeiro e não consegue. Não tem problema não, se não sair do verso primeiro, depois a gente continua. Tem outra coisa que Deus mostrou para nós aqui, ó. Porque esconderijo normalmente, presbítero, é de passagem. Você vai correndo e se esconde. E aqui não, eles habitam no esconderijo do Altíssimo. É forte demais isso aqui, irmão. Quer dizer, Deus não é um esconderijo só de passagem. Deus não é um abrigozinho que está ali, uma maquisa para se esconder de uma chuva, daqui a pouco eu saio. Não. Ele está dizendo que o homem inteligente, o homem sábio, que conhece a Deus, ele se esconde em Deus não de passagem, mas para habitar. Faça de conta que você foi ontem eu estava aqui correndo para o lado para o outro, aqui os meninos trabalhando, a gente trabalhando, fazendo as coisas. Aí de vez em quando eu tinha que ir lá comprar uma coisa e voltar, comprar e voltar. E o sol pegando fogo, sapecando tudo, para derreter, tudo, né? Tenho certeza que se quebrasse um ovo no meio da pista, ele estrelava bem ligeirinho, demora mais rápido que na frigideira. Eu entrei na farmácia ali, mas o presbítero Clésio, meu irmão, quando aquele ventinho do ar-condicionado bateu nos meus cabelos, os cabelos chegam a voar. Quando aquele ventinho do ar-condicionado bateu aqui, meu irmão, eu digo, rapaz, tem como eu levar isso na minha cabeça não, para onde eu fui, hein? Sabe, irmão, aquele alívio imediato, meu irmão. Mas que pena que eu tive que sair logo. Era só um abrigo de passagem. Às vezes eu vou para o banco, né? Leozinho, eu vou resolver as coisas no banco. Bora, papai vai entrar lá no banco? Por causa do ar-condicionado, né? Vou, papai. Então, meu irmão, Deus, Ele não é um esconderijo. Olha, usa a sua inteligência. Me dá aquele outro microfone que esse aqui já vai. Usa a sua inteligência. Deus, Ele não é um esconderijo apenas de passagem. Deus é um esconderijo que nós devemos fazer habitação. Amém? Faça de conta, irmão. Faça de conta. Não que nós não pregamos teologia da prosperidade, tá? Mas faz de conta que você mora numa casinha bem simplesinha de taipa. E claro que a casinha da gente é o melhor lugar que tem. Seja lá do jeito que ela for. Você viaja pelo mundo, não chega em casa, meu Deus, a minha casa, a minha cama, ai, glória a Deus, né? Mas faz de conta que você foi visitar um apartamento, meu irmão, sabe, todo luxuoso, tudo muito lindo, aquelas paredes, aquelas coisas ali, meu irmão. E você vai lá, passa um final de semana lá, naquele lugar, banheira de hidromassagem, o quarto com ar-condicionado, né? O que mais? Enfim, tudo ali, sabe, um conforto que você desconhece, você nunca tinha visto na sua vida. Aí você vai e você desejaria, poxa vida, eu queria não só estar aqui de passagem, mas eu queria morar aqui. Às vezes alguém viaja para o interior, para o sertão, aí vai lá para o sertão, né? As coisas lá do sertão, e vai lá. Aí você, vixe, eu vou ter que voltar para a cidade. Barulho, carro e tudo mais, e fogo, e violência, e tiro, e não sei o que mais, e o corre-corre da vida. Ai, se eu pudesse ficar aqui nessa fazendinha, nesse interior. Você sente ali aquela vontade de ficar ali. Você não quer estar ali só de passagem. Você gostaria de estar ali, de ficar ali, de habitar ali. Então, por que você queria habitar ali? Porque você sentiu seguro, você sentiu paz, você sentiu tranquilidade, você sentiu refrigério, conforto. Por isso você quis ficar ali. Mas você não esteve lá só de passagem. Mas a Bíblia está dizendo, amado, que nós podemos fazer do esconderijo chamado Altíssimo, que é Deus, um esconderijo onde nós não vamos estar apenas de passagem, mas aonde nós podemos habitar. Amém, pessoal? Tem muita gente que usa Deus como esconderijo passageiro.
O cara nunca orou, nunca leu Bíblia, nunca obedeceu a Deus em nada, nunca foi para um culto. Aí está passando um problema, ou é financeiro, ou é conjugal, sei lá o que for, é de saúde. Aí o cara corre, chega aqui, escuta o culto. Opa, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, o pastor nem perguntou, nem fez o apelo hoje, rapaz. Manda o pastor fazer o apelo. Não quero entregar minha vida para Jesus. Então o cara está, né? Mas por quê? Não é porque ele está realmente querendo Jesus, é por causa do problema que ele está passando. Aí ele vem, está buscando refúgio. Só que aí daqui uma semana, daqui um mês, o problema se soluciona, o problema se resolve. Aí quando o problema se resolve, o que é que acontece? Ele não vem mais. No tempo que o problema estava lá, problema, para ele não faltava um culto, orava, até jejuar o cara jejuou. Até eu falei um dia, você quer ver crente jejuando, meu irmão? É só ir passar por luta grande, no instante ele jejua. Mas até jejuar o cara jejuou. Aí o problema se resolveu, a paz chegou, meu irmão. O cara, né, não vem mais ler mais Bíblia, não ora, não vem mais culto, muito menos jejuar. Por quê? Como se nunca mais viesse problema para a vida dele. Aí passa 2 anos longe da igreja, sem orar, sem ler Bíblia, sem buscar Deus. Aí volta para o mundo, vai se depravar e tudo mais. Daqui 3 anos, ele tem um diagnóstico do médico que está com câncer. Ou então a empresa dele quebra. Ou então a mulher vai e deixa ele, ou o marido deixa ela. Sei que vem uma tribulação grande. Daqui a pouco, 3 anos depois, chega na igreja de novo. Aí eu quero me reconciliar. Por que ele quer se reconciliar? Porque de novo ele está passando um problema. Ele veio se refugiar em Deus, só de passagem. Vocês entenderam? E nós não podemos refugiar em Deus só de passagem. Nós temos que fazer de Deus, irmão, nosso esconderijo, a nossa morada, habitar nesse esconderijo. Oh, glória a Deus. Habita em Deus, irmão. Faz de Deus a tua morada. Não, Senhor, é aqui perto de ti que eu vou habitar. Não vou ficar certinho, bonzinho, fazendo as coisas certinho, só enquanto Deus resolve meu problema. Não, eu vou habitar em Deus. Eu vou obedecer a Deus a partir de agora, todos os dias da minha vida, ou na bonança, ou nas dificuldades. Eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou servir o Senhor, eu vou andar nos caminhos do Senhor. Aqui eu vou ficar. Eu vim para morar, não é que o cara vai fazer uma barraca aqui e morar, não, na igreja, né? No prédio, aliás. Não é isso, morar, habitar em Deus não é isso, né? Habitar em Deus é estar fazendo a vontade dEle, vivendo a vontade dEle, obedecendo, com temor, com reverência, independente da situação. Se estava no problema, amém, passou, amém, mas continua, obedecendo, servindo, andando, fazendo a vontade dEle. Então, as coisas que nós vimos aqui nesse versículo primeiro, que Deus é um esconderijo, amém, igreja? Esconderijo é um lugar de proteção, de refúgio, de abrigo. Deus, o Altíssimo é esse esconderijo. Ele usa até a palavra Altíssimo para dizer que Ele está acima de tudo, Ele tem todo o poder, né? Ele está acima de todas as coisas. É o esconderijo mais poderoso, mais glorioso que alguém podia ter. É isso que ele está falando. Aquele que faz do Altíssimo seu esconderijo, a sombra dele, do Onipotente, quer dizer que tem todo o poder. O Altíssimo, Ele está acima de tudo, o Onipotente tem todo o poder. A sombra do Onipotente descansará. Por quê? Porque ninguém vai tocar nele para fazer o mal, se Deus não permitir. Então por isso ele descansa. E a gente aprende também que esse esconderijo não é um esconderijo apenas de passagem, mas é um esconderijo onde nós devemos de fato habitar. Aí nós vamos ter descanso na nossa alma constante, contínuo. Amém, pessoal? Pastor, mas eu me escondendo habitando no esconderijo do Altíssimo e eu descansarei à sombra do Onipotente. Ou seja, eu vou sentir paz e descanso porque Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, então nada vai me tocar se Ele não permitir. Então não vou andar com medo. Não adianta eu andar com medo, porque alguma coisa só vai me tocar se Deus permitir. Então não precisa estar atribulado, angustiado, porque se Deus permitir, o que eu posso fazer? Mas porém também, se Ele não permitir, também ninguém pode fazer nada contra mim. Então
O que nós entendemos aqui nesse versículo primeiro? Que nós devemos habitar nesse esconderijo. Então nós teremos paz constantemente em nossa alma, descanso constantemente. Lembra do Salmo 1? Vamos ler o Salmo 1. Vai lá. Salmo capítulo 1. Olha aí, bem-aventurado o homem, varão é homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está em quê, irmão? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse aqui é o esconderijo do Altíssimo, é a ação de quem está procurando o esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo, irmão, e buscar o esconderijo do Altíssimo, isso implica em quê? Em ação, em agir. Não é que eu vou fazer uma barraca aqui, botar o nome Deus e morar embaixo, não. Deus é Deus, Ele é o Altíssimo. Para que eu possa me esconder nele, eu tenho que fazer isso aqui que Ele está falando. Porque bem-aventurado é o homem que não para no caminho dos pecadores, e não para dar ouvido, assentado na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, antes o prazer desse homem é em quê? Na lei, na palavra, nas ordenanças do Senhor. E ele diz: nas ordenanças do Senhor ele medita tanto de dia como de noite, ou seja, constantemente. O homem, para se refugiar em Deus, para fazer de Deus a sua habitação e seu esconderijo, meu irmão, ele precisa se desviar do pecado, do caminho do mal, dos escarnecedores, ter prazer nas ordenanças, na palavra de Deus, e meditar nela dia e noite, ao modo que ele medite e pratique. Aí então, ele fala agora da sombra do Onipotente, o descanso que tem, ó. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, ó. Pois será como a árvore plantada junto a correntes de água, ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria. Olha para uma árvore plantada num solo seco. Planta uma árvore, pegue uma árvore, pega um exemplo aqui, né? 2 mudinhas, pega uma muda de caju, 2 mudas de caju. Não, de caju não, vamos usar uma planta mais, uma goiaba, goiaba. Pega 2 mudinhas de goiaba, planta uma lá no meio do sol quente, da terra seca que não tem água, planta ela lá e deixa ela lá. Vai plantar outra lá na beirada do rio, a gente chama de vazante, né? A vazante, as croas. Vai plantar, né? Lá nas vazantes do rio, nas margens das águas, lá na base das águas, ou pertinho das águas de um ribeiro, de um açude, de uma lagoa, lá pertinho lá, e deixa lá e vai embora. Aí depois você volta para ver. Aqui estava na água, ela vai florescendo, vai crescendo, vai criando força. Mas que estava lá no meio da terra seca, ela vai e murcha e seca. E obviamente que a que estava próxima à água, ela vai crescer, né? Crescer e vai dar o seu fruto no tempo certo. Por quê? Porque ela, embora pegue sol e tudo mais, mas ela está plantada à margem de um ribeiro de água, onde ela se refrigera e recebe o necessário para produzir os seus frutos. Assim somos nós. Se nos escondermos em Deus, amado, se plantar nossa vida de fato em Deus, se nós fizermos de Deus a nossa morada, a nossa morada de refúgio, de abrigo, obedecendo a palavra dele, desviando do pecado, desviando do mal, da impiedade, da iniquidade, da maldade, e obedecendo sua palavra, nós seremos essa árvore. Vai estar sempre verdinha, sempre frondosa, sempre verdinha, sempre frondosa. Agora tem um detalhe: ela tem que dar fruto.
que dar fruto. Como é que a árvore estava lá plantada ao ribeiro de água, que é a sombra do Onipotente, está lá, e ela simplesmente não dá fruto? Tem que dar. O presbítero nos indicou aqui Jeremias 17:7. Vamos ler Jeremias 17:7. Oi? Eu não estava ajeitando aí o computador, a transmissão ao vivo. Jeremias 17:7. Foi o texto que o Clésio abriu o culto, né? Que eu não pude ouvir, infelizmente. Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? E o 8: porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros, e não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixará de dar o seu fruto. Oh, glória a Deus, amém? É maravilhoso, né, irmão? No ano de sequidão ele ainda continua dando fruto. Por quê? Porque as raízes dele estão lá nos ribeiros, se estendendo, à procura das águas, à procura dos ribeiros. Assim, irmão, seremos nós. Quando ele fala que tudo quanto fizer prosperará, claro, na visão da teologia, como é que chama? Teologia de dinheiro, que fala, teologia da prosperidade. Na visão da teologia da prosperidade, está vendo aí, ó, Deus vai prosperar tudo que você fizer. Deus vai lhe dar riqueza e dinheiro. Prosperidade não tem nada a ver com acúmulo de riquezas. Eles deturparam a palavra da prosperidade. Prosperidade é exatamente, está dizendo, tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, o que ele vai fazer flui, dá certo. Por quê? Porque ele faz as coisas dentro da vontade de Deus. Aí prospera, aí vai dando certo, vai acontecendo. Então, amado, Deus nos oferece isso, só que a gente, desperdiça. Esse Deus, irmão, que nós servimos, ele é tão grande, mas ele é tão grande, e nós muitas vezes o limitamos a uma caixa de fósforo. Parece que às vezes a gente pega o poder de Deus, a grandeza de Deus, coloca dentro da caixa de fósforo dele, deixa lá. A gente vê tudo grande, problema, luta, dificuldade, tudo de luta, de tempestade que a gente vê é grande. E Deus não é pequenininho, está ali numa caixa de fósforo que não pode resolver nada. Sim. Mas Isaías disse que nem o céu do céu pode conter esse Deus, irmão. Tão grande que ele é. A Bíblia diz que o céu é o trono dele, e a terra é o lugar onde ele bota os pés, o estrado dos pés. Sabe o que era o estrado dos pés? Talvez você vá ver isso num filme, numa foto por aí, você procurar. O rei, ele sentava num trono, no trono, né? Eles traziam um objeto, um tipo de objeto feito de madeira, coberto com alguma coisa preciosa, aqui para ele colocar os pés em cima, o estrado dos pés dele, o descanso dos pés, um lugar onde se põe os pés para descansar, para repousar. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor, e o céu é o trono dele, e nem o céu dos céus pode contê-lo. Esse Deus é tão grande que o profeta disse que as águas do oceano cabem todas na concha da mão dele. Alguém disse que se a ciência atual, por mais moderna que ela é com a tecnologia, fosse contar as estrelas, levaria bilhões de anos para contar todas as estrelas. A Bíblia diz que Deus conhece todas pelo nome. Deus, irmão, ele é tão grande, e a gente não se dá conta da grandeza desse Deus. Tudo que vem, eu estou com medo. Tudo que vem, a gente fica atribulado, fica angustiado, fica desesperado, fica sem saber o que fazer, correndo como um doido no meio da rua com a mão na cabeça. Nós temos que fazer de Deus, irmão, a nossa morada. Você passa o dia inteiro trabalhando, corre para um lado e para o outro, mas de noite você vai para onde? Para a sua
morada. Você vai trabalhar, vai ver sua vida, mas a sua moradinha está lá. Agora levando para o sentido espiritual, Deus, do que o texto está falando. Você vai resolver suas coisas, seu dia a dia, corre para aqui, para lá, trabalha, criança, marido, filho, tal, aquela coisa toda, mas Deus está lá. Seu momento com Deus está lá. Sua vida com Deus se manifesta em cada ação, em cada atitude, em cada instante, em cada momento. A sua obediência, o seu temor, em tudo que você faz no seu dia a dia, ele é feito com temor a Deus, com obediência a Deus, é feito na presença de Deus, seja o que for. Então Deus nos promete aqui, a palavra de Deus fala que se nós confiarmos nele, nós o buscaremos, habitaremos nele, deixaremos de buscar o refúgio do mundo, nas coisas terrenas, palpáveis, físicas, materiais, e buscaremos em Deus. Mas não um esconderijo de passagem, como alguém que estava ali só para se esconder de um perigo, mas de fato um esconderijo para morar, porque amamos. E então nós sentiremos o descanso, o alívio, a paz, por estar abaixo da sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. E logo produziremos os frutos que Deus, os frutos de Deus,